Ryu acorda e se vê num reino de nuvens, com um anjo à sua frente. Primeiro, o anjo o informa que ele morreu recentemente, mas também diz que Ryu não irá para a vida após a morte. Resumindo, aquele maldito caminhão fez mais uma vítima. Então agora, Michael precisa enviar Ryu para outro mundo para que ele possa começar uma nova vida. Pelas informações que Michael possui, Ryu não receberá nenhuma missão ou tarefa especial para cumprir no novo mundo, então ele está livre para fazer o que quiser. Ryu diz que gostaria de viver uma vida lenta e relaxante, e Michael concorda, mas primeiro ele precisa dar a Ryu um panorama básico do mundo em que ele irá reencarnar. É um mundo mágico chamado Fi, e aproximadamente 20% da população pode lançar feitiços com seus elementos naturais. Dito isso, o elemento com o qual Ryu é mais compatível é a água, e como ele pediu uma vida lenta e relaxante, Michael tomou a liberdade de montar uma pequena casa com um kit inicial e uma barreira ao redor para afastar os monstros. Como parte de seu kit inicial, Michael também preparou uma casa de gelo com 2 meses de comida armazenada, para que Ryu não precise se preocupar em passar fome por um tempo. Ele também recebeu um livro com descrições detalhadas de todos os monstros que Ryu poderá encontrar na área. Isso será útil quando Ryu eventualmente encontrar as feras da floresta, mas por enquanto ele quer experimentar sua nova magia. Ele sai e grita o encantamento Bola d'Água, fazendo uma esfera de água aparecer em sua mão, então a magia parece muito mais fácil do que ele esperava. Mas ele também pode fazer isso apenas pensando numa bola d'água, então o encantamento não é realmente necessário. Agora que sabe usar magia, ele vai direto para a casa de banho e começa a encher a banheira com água, mas logo percebe que só sabe fazer água morna. Não há como ele aproveitar um banho que não seja quente, então ele sai e imediatamente começa a trabalhar num fogo para aquecer a água. Mas infelizmente, ele não tem ideia de como acender um fogo assim. Ele acaba desistindo e se deita de costas, mas então ele olha para o sol e isso lhe dá uma boa ideia. Ryu pega uma bacia e a enche com água, então ele tenta focando nela, comprimir a água enquanto remove o calor. Eventualmente, o gelo começa a se formar, e depois de um pouco mais de prática, ele consegue moldar o gelo numa lupa para poder usar o sol para acender um fogo. Ele então usa esse fogo para aquecer um banho de gelo, então ao final do primeiro dia, ele pode finalmente relaxar. Com o que aprendeu ao criar o gelo, ele deve ser capaz de criar água quente sozinho se apenas adicionar calor à água, então ele terá que começar a praticar isso em breve. Na manhã seguinte, Ryu está tomando café da manhã quando começa a pensar no seu futuro. Michael só lhe deu comida para 2 meses, então ele terá que caçar eventualmente para reabastecer seu estoque. No entanto, ele tem certeza de que uma única faca não será suficiente para lidar com os monstros da floresta, então ele decide começar a treinar sua magia ofensiva. A primeira coisa que ele faz é tentar atirar uma bola d'água numa árvore, e funciona exatamente como ele esperava. Mas uma bolinha de água provavelmente não será muito útil em combate. No entanto, ele conhece uma maneira de tornar o impacto da água mais forte, então ele forma outra bola d'água. Mas desta vez, ele concentra toda a água num único ponto para pressão extra. É uma ótima ideia em teoria, mas ele ainda não é habilidoso o suficiente para colocar muita força nisso, então seu jato de água é o equivalente a uma pistola de água agora. Ryu se lembra de algo que Michael lhe disse antes de reencarnar. Magia é tudo sobre imaginação. Então ele precisa ter uma imagem clara do que está tentando e continuar trabalhando nisso até melhorar. Depois de alguns dias de prática constante, os jatos de água de Ryu estão começando a aparecer decentes, mas ainda não são fortes o suficiente para matar um monstro. Além disso, Ryu também conseguiu pegar o jeito de criar água quente, então agora ele pode fazer banhos mornos para si quando quiser, embora ainda precise trabalhar no controle de temperatura. Na manhã seguinte, ele quer começar a trabalhar em sua magia de gelo novamente, então ele sai e tenta criar gelo do nada desta vez. Leva muito esforço, mas ele é eventualmente capaz de invocar gelo do nada, mesmo que tenha levado de 3 a 4 dias úteis para se formar, e ele não consegue atirá-lo tão facilmente quanto a água. Até agora, o treinamento de combate não tem ido muito bem, já que nenhum dos feitiços que ele criou foi eficaz. Mas nas próximas horas, Ryu continua praticando o máximo que pode, até que ele eventualmente desabe no chão por exaustão de mana. Ele decide encerrar por enquanto, mas na manhã seguinte, assim que sua mana se recupera, ele começa a praticar novamente. Isso se torna a rotina diária de Ryu pelas próximas semanas, e depois de todo o seu treinamento, ele agora é capaz de formar gelo instantaneamente, então é um ataque viável agora. Com seu novo arsenal de feitiços de ataque finalmente completo e seu suprimento de comida diminuindo, Ryu se aventura na floresta pela primeira vez para começar sua caçada. Ele imediatamente avista um par de pegadas de animais, então ele as segue até que eventualmente chega até um rio próximo. Enquanto está lá, ele consegue encontrar um pouco de sílex à beira do rio e pode usá-lo para acender fogueiras batendo-o contra a lâmina de sua espada. Enquanto está aqui, ele também planeja coletar algumas ervas de desintoxicação caso precise delas, e de repente ele ouve um rosnado grave vindo de trás dele. Quando ele se vira, encontra um javali menor o encarando e ele está completamente paralisado. O javali começa a avançar contra Ryu, mas esta é a primeira vez que ele teve que lutar por sua vida, então ele está com dificuldade para pensar no que fazer.
Assim que o javali está prestes a atingi-lo, ele consegue sair do transe e pula para o lado para evitar ser pisoteado, mas não parece que o javali terminou com ele ainda. Felizmente, Ryu finalmente recuperou a compostura. Então, enquanto o javali corre em sua direção, ele cria uma trilha de gelo para fazê-lo escorregar. E então ele forma várias estacas de gelo bem no caminho do javali, levando à sua morte imediata e brutal. Depois de processar a carne do javali, Ryu dá uma olhada no livro de monstros para ler sobre ele, e aparentemente o javali menor é o monstro mais fraco que se pode encontrar naquela floresta. O livro inteiro é feito para ser um guia para iniciantes, então a maioria dos monstros nele são bem básicos, mas há 2 páginas extras no final do livro que parecem importantes. Uma página fala sobre dragões, e como são criaturas poderosas o suficiente para destruir cidades inteiras sozinhas. O livro recomenda fugir imediatamente se ele encontrar um, porque ele não teria chance de derrotá-lo. Embora ele provavelmente também não conseguiria fugir, então seria melhor implorar por misericórdia. Há também uma página aqui falando sobre algo chamado demônio, mas não há muita informação sobre ele, então tudo o que o livro diz é que se você encontrar um, está condenado. No dia seguinte, Ryu sai para caçar novamente, mas enquanto não estava prestando atenção, ele é subitamente atacado de cima por um falcão assassino gigante. O falcão é capaz de usar magia de vento para cortar sua presa, então Ryu é forçado a correr enquanto cria escudos de gelo para bloquear o vento cortante. Ele sabe como é difícil lidar com falcões, então ele preferiria não lutar, mas não há como ele conseguir fugir, então sua única opção agora é revidar. Ele levanta a mão e começa a lançar seus jatos de água, mas o falcão consegue desviar de seu ataque e desce com magia de vento para golpear Ryu. No entanto, Ryu reage a tempo de criar um escudo de gelo, cortando o falcão no olho e fazendo-o bater de cabeça no chão. Poucos momentos depois, o falcão recupera a consciência, embora seu olho tenha sido permanentemente danificado, então ele voa para o ar para recuar. Mas antes de partir, ele dá uma última olhada em Ryu para memorizar seu rosto, porque agora o falcão tem uma rixa pessoal com ele. Ryu fica aliviado por ter conseguido sobreviver, mas isso realmente não era o que ele esperava que sua nova vida relaxante se tornasse. Enquanto Ryu era perseguido pelo falcão, ele correu tanto que acabou se perdendo na floresta até tarde da noite. Enquanto tentava encontrar o caminho de volta para casa, ele por acaso se depara com um lago brilhante com um Dullahan parado no meio, e parece que ele o avistou. Com o passar do tempo, Ryu continua seu treinamento e agora ele é capaz de caçar e preservar comida para si com relativa facilidade. Sua magia de água também ficou muito mais forte, permitindo-lhe criar lâminas de gelo afiadas e derrubá-las com grande força em um instante. Seu jato de água também se tornou forte o suficiente para cortar rocha sólida com facilidade, então sua habilidade de combate está muito boa agora. Mas a magia de gelo não é o único treinamento que ele tem feito ultimamente. Desde o dia em que foi avistado pelo Dullahan, ele tem saído para a floresta, tarde todas as noites para lutar contra ele. Cavaleiros sem cabeça não foram mencionados no livro Guia de Monstros. Sogol não é um monstro ou é simplesmente muito avançado para o guia de iniciantes. De qualquer forma, Ryu ainda planeja lutar contra ele. Então Bi avança com seu bastão de gelo e começa a balançar. Isso é mais uma sessão de treinamento do que uma luta real, porque o Dullahan supera Ryu em força e habilidade. Mas Ryu ainda está fazendo o seu melhor para bloquear os ataques do Dullahan com seus escudos de gelo, mas ele ainda acaba sendo derrubado em questão de segundos. O Dullahan nunca disse uma palavra a Ryu, mas por alguma razão Ryu sente que ele assumiu o papel de um professor tentando colocá-lo em forma. Nesse momento, o Dullahan levanta sua espada e usa magia de água para estender sua lâmina. Ryu fica surpreso ao saber que o Dullahan também pode usar magia de água, mas depois de demonstrar como a espada funciona, ele a entrega a Ryu e caminha para o lago. Algum tempo depois, Ryu estava caçando como de costume, ele foi subitamente atacado pelo mesmo falcão assassino da última vez. Ele não se lembra de tê-lo visto preto da última vez, então ele assume que deve ter trabalhado duro para evoluir apenas para poder voltar para uma revanche. O falcão mergulha em direção a Ryu e lança vários cortes de vento, então Ryu ergue 5 camadas de paredes de gelo para se proteger. No entanto, como evoluiu, os cortes de vento do falcão são tão fortes que estilhaçaram instantaneamente todas as paredes de gelo de Ryu. E agora, ele está começando a ficar realmente nervoso. Ele começa a correr pelo campo enquanto ergue paredes de gelo para bloquear quaisquer ataques que se aproximam. E quando finalmente vê uma abertura, ele contra-ataca lançando várias estacas de gelo. No entanto, o falcão conseguiu desviar das estacas com uma súbita explosão de velocidade, e isso não é tudo. Ele abre a boca e grita numa frequência que interfere com a magia de Ryu, então todos os seus escudos de gelo desaparecem e ele está praticamente indefeso. Mas o falcão ainda não terminou, então ele começa a pairar na frente de Ryu, e ele pode perceber que algo grande está vindo, mas não sabe quando. Momentos depois, Ryu pode sentir eletricidade no ar, enquanto um raio é disparado diretamente contra ele, e um ataque como esse teria sido fatal. Mas, por sorte, ele conseguiu usar um galho como para-raios e pular para longe para se salvar. Enquanto Ryu se recupera do choque parcial que acabou de receber, o falcão desce e tenta acabar com ele com suas garras. Mas no último segundo, Ryu saca sua espada de gelo e defende o ataque. O falcão se choca com ele mais algumas vezes, mas graças a todo o treinamento de Ryu com Dullahan, ele é capaz de localizar rapidamente uma brecha nas defesas do falcão e esfaqueá-lo no pescoço.
Depois que o falcão cai no chão, Ryu se aproxima porque ele consegue entender como ele se sente. Ele perdeu um olho por causa de Ryu, então ele queria desesperadamente provar que era mais forte que ele. E é por isso que ele evoluiu em primeiro lugar. Mas Ryu também passou seu tempo tentando ficar forte, então no final o falcão ainda está perdido. Depois disso, Ryu começa a caminhar para casa, mas para seu choque total, ele é subitamente confrontado por um dragão. Ele se lembra do que o livro dizia sobre dragões serem imparáveis. Então, ele acredita que está condenado, mas para sua surpresa, o dragão começa a falar com ele usando telepatia. O dragão não parece querer machucar Ryu de forma alguma. Na verdade, ele apenas parou aqui porque está procurando por um falcão preto que veio por este caminho. Então estava se perguntando se Ryu poderia tê-lo visto por aqui. Ryu fica feliz que o dragão não seja hostil, mas provavelmente está falando sobre o falcão que ele acabou de matar, então ele se desculpa profusamente e explica que o falcão o atacou, então ele não teve escolha a não ser matá-lo. O dragão fica surpreso ao ouvir que um humano como Ryu poderia matar um falcão, mas ele não parece muito chateado com isso. Em outra nota, o dragão está bastante intrigado com a espada que Ryu carrega, porque ele a reconhece como sendo do Rei das Fadas, e para ele tê-la dado a um jovem garoto, Ryu deve ter feito algo para cair nas suas graças. O dragão pegou gosto por Ryu, e Ryu tem algumas perguntas que esperava fazer, já que ainda não tem muita informação sobre este mundo. Ele e o dragão acabam conversando por algumas horas até tarde da noite, mas a conversa é interrompida, porque o dragão precisa voltar para casa agora. Ryu agradece por responder as suas perguntas, e o dragão o agradece também porque faz séculos que ele não tinha uma conversa tão interessante. Os dois se despedem, mas enquanto isso acontece, Michael está no céu revisando a papelada da reencarnação de Ryu quando ele percebe algo que havia perdido antes. Parece que Ryu recebeu a característica oculta de juventude eterna por alguma razão, e Michael acha estranho porque ele não via alguém com uma característica oculta desde que enviou uma garota heroína para Faye 10 mil anos atrás. Um dia, Ryu vai à praia porque ele tem desejado sal recentemente. Mas quando ele chega lá, encontra os destroços de um navio encalhado. Ele se aproxima do navio para ver se há sobreviventes e encontra um corpo deitado ao lado dele, e quando ele verifica o homem, percebe que o homem já está morto, então não há nada que ele possa fazer para ajudar. No entanto, nesse momento, Ryu ouve o som de alguém grunhindo do outro lado da praia, então ele olha para lá e fica satisfeito ao ver que alguém realmente sobreviveu aos destroços. O navio foi destruído por um monstro marinho gigante durante uma tempestade massiva, então Abel tinha certeza de que encontraria seu fim no mar, mas para sua surpresa, ele acorda numa cama quente. Todas as suas coisas foram colocadas na mesa ao lado dele, então ele as pega e começa a explorar a área, porque não tem ideia de onde está. Ele sai para fora na esperança de avistar um ponto de referência ou algo assim, mas tudo o que ele pode ver ao redor da casa é uma densa linha de árvores. Nesse momento, Ryu sai da casa e diz que está feliz em ver que Abel está de pé novamente. Abel fica chocado ao perceber que Ryu está aqui porque ele não conseguiu senti-lo se aproximando. Mas além disso, ele acha que Ryu está vestido de forma muito estranha. Ele está prestes a perguntar por que Ryu não tem senso de estilo, mas então ele percebe que seria rude dizer algo assim de cara, então em vez disso, ele primeiro agradece a Ryu por salvar sua vida. Ryu diz que não há necessidade de agradecê-lo, já que tudo o que ele fez foi carregar o corpo de Abel até aqui. Mas infelizmente, Abel foi o único que sobrou vivo quando Ryu os encontrou. Então o resto das pessoas a bordo do navio estão mortas há muito tempo. Abel fica um pouco surpreso que outras pessoas tenham chegado à praia junto com ele, mas ele diz a Ryu que não tem tempo para se preocupar muito com as mortes deles, porque todos os outros naquele navio eram contrabandistas ilegais. Ryu não tem certeza exata do que Abel quer dizer com contrabandistas, mas por enquanto Abel deve estar com bastante fome depois de sobreviver a um naufrágio como aquele. Então Ryu se oferece para fazer o almoço para ele. Enquanto comem, Abel eventualmente pergunta a Ryu por que ele está vestindo apenas um pano de lã, então Ryu explica que não tem roupas para usar. Abel pergunta por que Ryu simplesmente não sai e compra algumas roupas, mas então ele se detém porque pensa que Ryu pode não ter dinheiro suficiente para comprar suas necessidades e seria rude tocar nesse assunto agora. Ryu está realmente quebrado agora, mas mesmo que tivesse dinheiro para gastar, ele não conseguiria comprar nada porque não há cidades ou vilarejos perto de sua casa. Abel fica chocado ao ouvir isso, mas para alguém vivendo sozinho aqui, Abel está impressionado com o quão bem Ryu está se virando. Ele perguntou a Ryu se ele usou aquela faca na mesa para caçar a carne que eles estão comendo agora, mas Ryu diz que a faca é principalmente para açougar suas capturas. Quando ele sai para caçar, ele geralmente usa apenas sua magia de água, e como prova de sua habilidade, ele cria um pouco de água para encher uma jarra. Abel fica impressionado porque mesmo nas planícies centrais, apenas cerca de metade das pessoas lá podem usar magia. Ryu, por outro lado, fica chocado ao saber que a magia é tão comum, já que Michael lhe disse que apenas 20% da população pode usar magia. Depois do almoço, Abel pede a Ryu para levá-lo de volta ao naufrágio, porque há algo lá que ele precisa verificar. Ryu concorda em levar Abel de volta à costa, e enquanto os dois estão caminhando, Abel pergunta a Ryu por que ele não usa um cajado mágico, mesmo sendo um mago. Ryu fica um pouco confuso, já que nunca precisou de seu cajado, mas Abel então percebe que se Ryu não pode comprar roupas, então é claro que ele também não conseguiria comprar seu cajado. Para compensar sua grosseria, Abel pede a Ryu para deixá-lo lidar com toda a luta se eles encontrarem algum problema no caminho.
Ryu tenta dizer a ele que isso não será necessário, já que ele já consegue lidar com todas as ameaças na floresta sozinho, mas Hubble insiste pois quer contribuir de alguma forma. Os dois eventualmente chegam aos destroços, mas para a surpresa de Ryu, todos os corpos desapareceram. Ele pensa que um monstro deve ter aparecido e comido os corpos em algum momento, então Abel teve muita sorte que Ryu encontrou antes que algo ruim acontecesse. Depois de procurar nos destroços por um tempo, Abel percebe que o que ele está procurando não está aqui, então ele para de procurar. Ryu pergunta o que ele planeja fazer agora, então Abel diz que vai se reagrupar com seus amigos, embora isso seja muito mais fácil dizer do que fazer. Ir para a cidade de Lum seria um bom começo para levá-lo de volta aos seus amigos, mas ele tem certeza de que este lugar fica bem ao sul de Lum, e ele não tem ideia de quanto tempo levará para ele voltar. Ele teme que possa ter que se preparar para uma longa e solitária jornada, mas então ele tem uma ideia e pergunta a Ryu se ele gostaria de ir com ele. Ryu fica um pouco atordoado com a oferta, mas Abel diz que não está familiarizado com esta área, então ele realmente precisa de um guia para ajudá-lo a voltar. Ryu pensa por um segundo, e realmente não há muita razão para ele ficar aqui neste momento. Ele também está curioso para saber como são as outras pessoas deste mundo, então ele concorda em acompanhar Abel. No entanto, ele tem algumas coisas que precisa resolver primeiro, então ele pergunta se está tudo bem para eles partirem amanhã de manhã. Abel não tem objeções, então eles voltam para a casa de Ryu por enquanto, e mais tarde naquela noite, Ryu se prepara para ir para a floresta sozinho. Abel acha estranho que Ryu queira sair para ver alguém a esta hora da noite, especialmente porque ele disse que não havia outras pessoas nesta área, mas ele também não quer se intrometer muito nos assuntos pessoais de Ryu, então ele não diz nada. Ryu segue para a floresta e eventualmente se encontra com Dullahan. Ele os informa que estará deixando a floresta por algum tempo e esta pode ser a última vez que eles lutarão juntos por um tempo. Ele planeja lutar o mais forte que puder. Ryu prepara sua espada e avança com tudo contra Dullahan, que mesmo assim consegue bloquear todos os ataques de Ryu. Mas, contanto que Ryu aprimorou suas habilidades, seus golpes agora são fortes o bastante para, pela primeira vez, fazer Dullahan recuar. Contudo, a maestria de Dullahan ainda é muito superior à de Ryu, e assim, após uma batalha árdua e prolongada, Ryu finalmente cai de joelhos, aceitando a derrota. Agora que a luta terminou, Dullahan começa a caminhar lentamente de volta para o lago, então Ryu se levanta e o agradece por todo o treinamento que lhe foi dado. É graças à ajuda de Dullahan que Ryu conseguiu sobreviver nessa floresta por tanto tempo, e Dullahan passou a considerar Ryu seu precioso aluno. Então, como presente de despedida, ele entrega a Ryu uma túnica especial, e Ryu fica realmente muito grato. Na manhã seguinte, Ryu e Abel estão finalmente prontos para partir em sua jornada, e enquanto se afastam, Ryu se despede uma última vez de seu primeiro lar neste mundo. À medida que os dois se aprofundam na floresta, logo encontram um monstro javali, então Abel pede a Ryu que fique para trás e o deixe cuidar da situação. Ele saca sua espada e avança contra o javali, invocando uma habilidade de combate chamada Empalamento Total, e em um instante um buraco é aberto limpo através do corpo do javali, que cai sem vida. Ryu fica absolutamente maravilhado com o que acabou de presenciar. Então ele pergunta a Abel o que são habilidades de combate, e Abel explica que aqueles que não podem usar magia lutam com técnicas chamadas habilidades de combate, que lhes permitem fazer coisas incríveis como o que Abel acabou de fazer com aquele javali. Após um dia inteiro de caminhada pela floresta, eles finalmente chegam a uma área pantanosa, mas está cheia de homens lagarto e Abel gostaria de evitar lutar contra todos eles. Então, ele sugere que ele e Ryu deem a volta pela mata, contornando o perigo. No entanto, enquanto estão fazendo o desvio, Ryu sente algo se aproximando lentamente deles. Então ele chama a atenção de Abel e o informa que os homens lagarto estão o seguindo. Abel diz que eles terão que lutar contra eles. Ele prepara sua espada, mas Ryu lhe diz que há muitos homens lagarto para Abel lutar sozinho, então ele vai lidar com eles usando magia. Abel não entende como Ryu pretende derrotar um grupo de homens lagarto sozinho, mas assim que os lagartos emergem da linha das árvores, Ryu imediatamente os derruba com vários pingentes de gelo. Abel fica chocado com o que acabou de testemunhar, mas eles ainda estão no meio de uma batalha, então ele terá que guardar suas perguntas para mais tarde. Assim que todos os homens lagarto foram eliminados, Abel pediu a Ryu que explicasse que tipo de feitiço ele acabara de usar. Ryu não entende do que Abel está falando, já que tudo o que ele fez foi lançar vários feitiços comuns de pingente de gelo, mas pelo que Abel ouviu, um mago só deveria ser capaz de lançar um feitiço por vez. Abel obteve a informação de um mago do vento, então Ryu pensa que o limite de um feitiço por vez deve ser exclusivo da magia do vento, porque ele nunca teve problemas em lançar múltiplos feitiços de água antes. De qualquer forma, antes de continuarem, Ryu cria um copo de água para Abel, já que precisam se manter hidratados. Mas Abel percebe que o encantamento que Ryu usou desta vez é diferente do que ele usou para criar água antes, então ele fica bastante curioso. Ryu, na verdade, não precisa usar encantamentos de forma alguma, ele apenas acha que eles soam muito legais e impressionantes. Mas ele não quer que Abel pense que ele é estranho, então ele finge que nada mudou. Eles finalmente saem da floresta e chegam a um campo aberto. Mas, sem perceber, eles haviam acidentalmente se aventurado em um campo de golems de rocha, então Abel e Ryu têm que bloquear as pedras que são atiradas contra eles. Esta é a primeira vez que Ryu vê golems de rocha, e ele fica surpreso porque eles não se parecem em nada com o que ele esperava. Abel corre à frente e tenta usar sua habilidade de empalamento total nos golems.
Mas embora ele tenha conseguido abrir um buraco em um deles, o golem se sela novamente em um instante, então ele não conseguirá fazer muito progresso assim. Já que os golems são capazes de se curar, Ryu pensa que eles precisam destruí-los em um único ataque, e ele tem o feitiço perfeito em mente para o trabalho. Ele pede a Abel para lhe dar um pouco de espaço porque ele tem algo que quer tentar. E assim que Abel está fora da zona de perigo, Ryu usa sua magia para invocar um cubo de gelo, um realmente muito grande. Ele então deixa cair o cubo sobre 2 dos golems, e até ele fica um pouco assustado com o quão destrutivo foi aquele ataque. Ele faz a mesma coisa com o resto dos golems até que reste apenas um, mas este não está mais se movendo por algum motivo. Ryu presume que os golems devem ter estado absorvendo energia do solo para alimentar seus ataques. Então, agora que este caiu, ele não pode fazer muito mais. Eles também avistam uma enorme pedra mágica na base do golem, então planejam levá-la consigo. Mas é uma pena que eles não possam conseguir mais, já que todos os outros golems foram esmagados. Os dois montam um acampamento para a noite, e enquanto conversam, Abel menciona algo sobre masmorras terem monstros como golems. Assim que Ryu ouve a palavra masmorra, ele fica incrivelmente animado e pergunta por que Abel não mencionou nada sobre masmorras antes. Abel não pensou que Ryu estaria tão interessado no assunto. Mas, se ele realmente quer tanto ver uma masmorra, então ele está com sorte, porque a única masmorra nas planícies centrais está localizada em Lum, a cidade para onde eles estão indo. Ryu pergunta se há mais alguma coisa que ele deveria saber. Então Abel pergunta se ele conhece os anões e os elfos. Ryu ouviu um pouco sobre eles, mas quer mais detalhes, então Abel explica que os anões são pessoas fortes e baixas que são boas com artesanato, e há muitos deles em Lum, mas quanto aos elfos, a maioria vive em áreas arborizadas e não interage com humanos com frequência, então Abel conhece apenas um elfo em Lum. Na manhã seguinte, os dois continuam seguindo para o norte, e Ryu diz que assim que passarem por aquelas montanhas ali, encontrarão a civilização humana. Abel tem tentado evitar se intrometer muito nos assuntos pessoais de Ryu. Mas ele está realmente curioso para saber como diabos Ryu sabe para onde está indo se ele nunca esteve em uma vila humana. A verdade é que Ryu obteve todas essas informações de sua conversa com o dragão, mas ele tem certeza de que dizer isso assustaria Abel, então ele lhe diz que é melhor não saber. Alguns momentos depois, Ryu sente algo aterrorizante por perto, e para o horror dele e de Abel, eles são confrontados por um grifo gigante. Nenhum dos dois tem o que é preciso para derrotar um monstro como este. Então Ryu pensa rapidamente e pega em sua bolsa, jogando a carne que guardou para mais tarde no ar. Faz o mesmo, e o grifo imediatamente a agarra no ar. Eles agora têm comida suficiente para o dia, então ele decide deixar os dois em paz, e ambos ficam incrivelmente aliviados por terem conseguido sobreviver. Abel diz que monstros como grifos não são vistos perto de humanos há séculos, então é provável que esta montanha esteja mantendo muitos dos monstros mais poderosos longe da civilização. Mas, se for esse o caso, então eles certamente encontrarão ainda mais monstros por aqui. E parece que ele estava certo, porque não muito depois, ambos encontram um grupo de wyverns. Abel pensa que eles deveriam dar a volta para evitar lutar contra eles, mas isso levaria muito tempo em uma montanha. E além disso, embora o grifo possa ter sido demais para Ryu lidar, ele sabe que é forte o suficiente para vencer os wyverns. Então ele sai da cobertura e usa várias lanças de gelo para derrubar os wyverns. Abel fica espantado com a facilidade, já que wyverns geralmente exigem 20 aventureiros para serem derrotados. Mas enquanto eles saíram ilesos, ele não está reclamando. Ryu e Abel continuam lutando pela montanha depois disso, e eventualmente eles conseguem chegar ao outro lado, então estão um passo mais perto de retornar à civilização. Após alguns dias de luta pelas montanhas, Abel e Ryu finalmente chegam às planícies. Ryu ficou um pouco desapontado, pois estava se divertindo muito matando todos aqueles wyverns, mas Abel não entende como ele poderia chamar aquilo de diversão. No entanto, ele admite que todas as pedras de wyvern que coletaram são um bom bônus, então esta viagem foi realmente produtiva. Abel finalmente avista uma estrada ao longe, estendendo-se de leste a oeste, e a reconhece como aquela que leva à cidade de Kael'Adi. Então, se eles forem naquela direção, devem chegar muito em breve. Ryu está ansioso para ver como são as cidades neste mundo, e como eles vão parar em Kael'Adi por um tempo, Abel sugere que Ryu experimente a comida de lá porque é realmente muito boa. Os dois finalmente chegam em Kael'Adi, e a primeira coisa que fazem é ir a um restaurante. Lá, Abel diz a Ryu que ele provavelmente deveria se registrar na Guilda dos Aventureiros assim que chegarem em Lum, pois isso funcionaria como uma carteira de identificação para ele. Dessa forma, ele poderia viajar para qualquer cidade do reino sem que Abel precisasse atestar por ele, como fez para Ryu entrar em Kael'Adi. Além disso, Ryu também poderia vender todas as pedras mágicas que coletou na guilda, então é a coisa mais natural a fazer. Nesse momento, a comida dele chega e Ryu fica chocado ao ver o que está no prato à sua frente, porque é curry. Ele nunca sequer considerou que curry pudesse existir neste mundo, e como alguém que tem comido carne e vegetais sem graça desde que chegou aqui, ele está morrendo de vontade de provar algo picante. No dia seguinte, Ryu e Abel deixam Kael'Adi para continuar sua jornada, e depois de um tempo, eles finalmente chegam à cidade de Lum. Ao se aproximarem dos portões, o guarda postado na frente reconhece Abel, e fica chocado ao vê-lo, porque ele havia sido declarado desaparecido meses atrás. Abel diz que é uma longa história, mas basicamente, a única razão pela qual ele voltou vivo foi graças a Ryu.
Nimer aperta a mão de Ryu com entusiasmo, pois está grato por ele ter salvado seu amigo. Nimer ainda está de guarda, então não tem tempo para conversar adequadamente com Abel, mas pergunta para onde Abel está indo. Abel diz que vai primeiro à guilda, já que todos lá provavelmente ainda estão preocupados com ele, e enquanto estão lá ele planeja registrar Ryu como aventureiro. Normalmente você começaria como um rank F, mas com o endosso de um aventureiro de alto rank como Abel, Ryu deveria ser capaz de começar no rank D. De qualquer forma, quando seu rank é alto, você terá permissão para assumir missões com maior dificuldade e, em troca, obterá melhores recompensas. Mas, considerando o número de gemas de Wyvern que Ryu conseguiu, Abel duvida que ele precise se preocupar com dinheiro por um bom tempo. Ryu pergunta se as gemas de Wyvern são realmente tão valiosas, e de acordo com Abel, elas são tão valiosas que vendê-las todas de uma vez pode fazer o mercado entrar em colapso. Então ele provavelmente terá que deixar o mestre da guilda descobrir o que eles devem fazer com elas. Assim que chegam, Abel entra, e assim que é visto, todos se reúnem ao redor porque todos pensaram que ele estava morto. É claro que Abel é realmente popular aqui, e Ryu não quer atrapalhar a reunião de Abel. Então, ele decide sair por um momento. Ele começa a dar um passeio pela cidade quando, de repente, esbarra em uma garota elfa, e ela por acaso reconhece sua túnica como uma que só pode ser obtida do Rei das Fadas. Se Ryu recebeu uma túnica, então o Rei das Fadas deve ter realmente gostado dele. Ela acha Ryu interessante, então gostaria de conversar com ele, mas ela tem assuntos urgentes para resolver, então ela precisa ir. Ryu está prestes a persegui-la, mas naquele momento Abel sai procurando por Ryu porque quer apresentá-lo a todas as pessoas da guilda. Abel diz a todos que se não fosse por Ryu, ele nunca teria conseguido voltar para casa. Os membros da guilda estão todos muito agradecidos pela ajuda de Ryu, então eles lhe dão uma calorosa recepção, e Ryu está começando a gostar daqui. Após a apresentação de Ryu, Abel o leva ao balcão da recepção para que ele possa se registrar, e enquanto está lá ele pergunta à recepcionista: Nina, se seria possível elevar o rank de Ryu para D com seu endosso. Nina fica surpresa ao ouvir isso, já que Abel nunca endossou alguém antes, mas Ryu é mais do que qualificado. Nina diz que não deve haver problema em aumentar o rank de Ryu, mas eles ainda precisarão fazer um teste de prova de força, então Abel planeja ir conversar com o mestre da guilda sobre isso. Nina diz que os dois podem esperar na sala de reuniões enquanto ela chama o mestre da guilda. Então, Ryu e Abel se sentam. Assim que o mestre da guilda é informado de que Abel retornou, ele corre para a sala de reuniões e fica incrivelmente aliviado ao ver que Abel ainda está vivo e bem. Abel pede desculpas por fazer o mestre da guilda se preocupar tanto com ele, mas Hugh está apenas feliz em vê-lo novamente. Ele então nota o jovem mago parado ao fundo, então Abel apresenta Ryu como o garoto que salvou sua vida. De qualquer forma, Abel menciona que esperava aumentar o rank do registro de Ryu com um endosso, e Hugh concorda com isso. Ele ainda precisará confirmar a força de Ryu antes de poder autorizar quaisquer atualizações. Abel lhe diz que isso não será um problema, porque Ryu é muito mais forte do que parece, e como prova, ele lhe entrega a sacola cheia de pedras de Wyvern. Após inspecionar as pedras, Ryu confirma que elas de fato pertencem a Wyverns. Mas ele está começando a ficar preocupado porque, se há tantos Wyverns na área, eles poderiam invadir o país em um instante. Abel garante a ele que não precisa se preocupar com isso, já que os Wyverns que eles encontraram estavam ao sul das Montanhas Maléficas, então eles não virão pra cá tão cedo. Ryu fica perplexo com a menção das Montanhas Maléficas porque ele nunca ouviu falar daquele lugar antes, mas Abel explica que aquelas foram as montanhas pelas quais eles passaram para chegar aqui. As Montanhas Maléficas são tão perigosas que nem mesmo aventureiros de alto rank chegam perto delas. Então o fato de Ryu e Abel terem conseguido atravessar essas montanhas vivos é uma façanha incrível por si só. Abel pergunta se isso será suficiente para provar que Ryu é forte, e Hugh concorda que Ryu é definitivamente qualificado para o aumento de rank. Nesse momento, os membros do grupo de Abel aparecem porque ouviram a notícia de que Abel estava vivo e bem, então eles tiveram que vir vê-lo pessoalmente. Abel pede desculpas aos seus companheiros de equipe por fazê-los se preocupar, e eles provavelmente têm muito a conversar. Então Hugh diz que os deixará usar a sala de reuniões, enquanto ele começa a papelada para o aumento de rank de Ryu. Hugh leva Ryu para outra sala, e Nina mais tarde entra com os itens para o registro de Ryu na guilda. Primeiro, eles precisam preencher seu formulário, então Nina lhe faz algumas perguntas sobre sua classe, e Ryu responde que é um mago da água. Ele também nunca esteve em uma masmorra antes, então Nina sugere que ele participe do curso de treinamento em masmorras que é realizado todo mês. Ryu parece realmente animado por poder ver uma masmorra pessoalmente, então ele concorda em se inscrever no curso de treinamento. Nina lhe diz que o curso começa em 2 dias às 9:00 e Ryu fica surpreso. Ele não esperava que as pessoas deste mundo usassem as mesmas unidades de tempo com as quais ele está familiarizado. Seguindo em frente, Nina pede a Ryu para colocar a mão neste cristal para completar seu registro, e quando ele o faz, todas essas informações são preenchidas em um cartão da guilda. Este cartão da guilda será obtido a identidade de Ryu a partir de agora, e agora que ele está oficialmente registrado, ele sai para encontrar Abel. Ele pergunta o que Abel quer fazer agora, e ele diz que pretende comprar algumas roupas novas e um cajado para Ryu como forma de mostrar sua gratidão, e Ryu aprecia o gesto, mas ele nunca realmente precisou de um cajado.
A maioria dos magos requer cajados para usar sua magia, mas para Ryu, ele é perfeitamente capaz de lançar magia sem um. Além disso, ele usa uma espada para combate corpo a corpo de qualquer maneira. Seu cajado apenas atrapalharia. Mais importante, Ryu tem algumas perguntas que gostaria de fazer a Abel. Eles passam algumas horas conversando e Ryu descobre que este mundo usa um sistema de dia de 24 horas, assim como a Terra, com 7 dias por semana e 30 dias por mês. Também usa um sistema métrico para medições, então Ryu presume que alguém deve ter reencarnado aqui antes dele. Isso teve um enorme impacto na forma como o mundo funciona agora. Já está ficando bem tarde, então Abel pensa que é hora de voltar para a guilda. E como convidado de honra, ele diz que Ryu tem que ir também. Ryu não entende o que ele quer dizer com isso a princípio, mas quando eles retornam à guilda, ele percebe que uma festa foi organizada para ele e Abel. Todos estão de bom humor, então a festa está realmente animada. Quase um pouco animada demais, na verdade, porque na manhã seguinte, Ryu está absolutamente exausto. Nina pede desculpas em nome de todos por ter cansado tanto Ryu, mas ele diz que está tudo bem, já que é parcialmente culpa dele por ter bebido tanto de qualquer maneira. Ryu ficará na hospedagem da guilda por enquanto, então Nino leva ao seu quarto e apresenta seus novos colegas de quarto. Este é Nils, enquanto o loiro ao fundo se chama Ito, e ambos estão satisfeitos em conhecer Ryu. Como todos parecem estar se dando bem, Nina diz a Ryu que precisa voltar para a recepção, então ela estará saindo agora. Mas antes de ir, ela o lembra que a aula de tutorial da masmorra é amanhã, então é melhor ele não se atrasar. Assim que Nina se vai, Nils começa a falar sobre o quão atraente ele a acha, mas Ito lhe diz para parar com isso, porque não há como Nina sair com um vagabundo como ele. Seguindo em frente, Ito cumprimenta Ryu e diz que gostaria de manter as coisas casuais aqui para que eles possam se tornar amigos. Ryu diz que também gostaria de ser amigo, e Ito ficou feliz em ouvir isso porque estava preocupado que Ryu pudesse ser um idiota snob como dando o quarto 1. Um momento depois, há uma batida na porta, e acaba sendo Nina novamente. Ela pede desculpas pela interrupção, mas ela acabou de receber um aventureiro recém-registrado, precisando de hospedagem, então ela quer acomodá-lo neste quarto também. Ele diz que seu nome é Amon, mas os outros ficam surpresos que ele seja um aventureiro, já que não há como ele ter idade suficiente ainda. Amon admite que ainda tem apenas 16 anos, mas ambos os seus pais estão mortos, então ele não tinha muitas opções para ganhar a vida. Ito diz a Amon que não há nada para se envergonhar, já que é assim que a maioria das pessoas acaba se tornando aventureiros em primeiro lugar, e aparentemente Amon planeja fazer o curso da masmorra amanhã também, então Nina pede a Ryu para ir com ele. Enquanto Ryu está se familiarizando com seus novos colegas de quarto, Abel está contando aos membros de seu grupo tudo sobre o que aconteceu enquanto ele estava atravessando as Montanhas Maléficas, mas a maga, Lin, simplesmente se recusa a acreditar que um garoto como Ryu seja capaz de uma magia tão forte. Claro, paredes de gelo podem ser feitas com magia, mas geralmente são tão finas que não conseguem bloquear nenhum dano, e algo como conjurar um cubo de gelo gigante para derrubar seu inimigo é simplesmente impossível. Abel afirma que viu Ryu fazer isso com seus próprios olhos, mas Lin ainda não consegue aceitar. Um poder como esse vai contra todos os fundamentos da magia que ela passou a vida estudando, e ela está ficando mais irritada a cada segundo com a ideia de que um garoto é muito mais poderoso do que ela. Mas, Abel ainda está confiante de que sabe o que viu. Pelo que Abel descreveu, a única outra pessoa com habilidades semelhantes que eles conseguem pensar seria o famoso Mago do Inferno. O Mago do Inferno é um herói lendário capaz de aniquilar milhares de soldados imperiais com um único cântico e queimar wyverns até as cinzas em um instante. Parece absurdo comparar Ryu a alguém tão renomado, mas se seu poder realmente está no nível do Mago do Inferno, então Raiha está preocupada com o que poderia acontecer se Ryu se voltasse contra eles e se juntasse ao Império. No entanto, Abel tem certeza de que isso nunca acontecerá porque Ryu não acha que o Império de Debuty soa legal, e é isso que ele mais se importa. Alguns dias se passam, e Ryu tem frequentado diligentemente o curso de treinamento em masmorras, mas para a lição de hoje, o instrutor diz a todos que eles estarão indo para uma masmorra real pela primeira vez. Ele pergunta se alguém tem alguma dúvida para ele sobre as masmorras, então Ryu levanta a mão e questiona se existem mecanismos de teletransporte que permitem viajar para andares que já foram previamente explorados. O instrutor fica impressionado por Ryu estar ciente disso, mas embora coisas dessa natureza existam na Masmorra do Sul, ele informa a Ryu que não encontrará nada por aqui, neste local. Um pouco mais tarde, todos chegam à entrada da masmorra, e o instrutor explica que a cidade de Lum foi na verdade construída ao redor da masmorra, estando portanto bem no seu centro, no coração da cidade. A cada 2 anos ocorre um fenômeno conhecido como Javali da Maré, o que significa que a população de monstros dentro da masmorra aumenta rapidamente, e tal evento coloca os habitantes da cidade em risco de serem atacados, então essas paredes duplas foram construídas para manter os monstros contidos e seguros. Ryu acha interessante que Lum possua uma muralha externa e também uma interna, mas Amon está apenas preocupado, pois o evento do Javali da Maré parece realmente assustador. O instrutor o tranquiliza, dizendo que não há nada com que se preocupar, já que o Javali da Maré ocorre apenas a cada poucos anos, então as chances de um acontecer agora são incrivelmente mínimas, quase nulas. O grupo logo chega ao primeiro andar da masmorra, e o instrutor lhes diz que há apenas monstros básicos neste nível, então todos estão livres para explorar o quanto quiserem, mas devem permanecer próximos em caso de qualquer emergência, por precaução.
Ryu e Amon se separam para explorar a área, e um pouco depois, Ryu sente a presença de um monstro à frente, então ele diz a Amon que eles o enfrentarão juntos. Enquanto avançam pela caverna, eles finalmente avistam o monstro, e este é apenas uma formiga soldado comum, nada muito ameaçador. Então Ryu diz a Amon que vai imobilizá-lo no chão, e quando o fizer, quer que Amon o finalize. Amon diz que entende o plano, então Ryu lança magia de gelo para perfurar os membros da formiga, e enquanto ela está imóvel, Amon corre até ela e decepa sua cabeça com um golpe certeiro. Ryu parabeniza por sua primeira morte bem-sucedida de um monstro, e Amon se sente realmente muito bem consigo mesmo. Mas ainda há mais a ser feito, pois eles precisam colher a pedra mágica do cadáver da formiga antes de retornarem, uma tarefa importante. Mais tarde naquela noite, Ryu e Amon retornam à pousada Gyu, e quando os outros dois ouvem que eles completaram o curso com sucesso, eles organizam uma celebração para eles. Ito ficou honestamente impressionado, pois não esperava que Ryu e Amon fossem capazes de derrotar uma formiga soldado em sua primeira viagem à masmorra, mas Amon diz que ele realmente não fez muito, apenas o básico. Foi Ryu quem mobilizou o monstro para ele, mas Ryu diz que Amon merece pelo menos um pouco de crédito, porque foi ele quem desferiu o golpe final. Nose perguntou aos dois o que planejam fazer agora que estão certificados para a masmorra, e Amon diz que gostaria de voltar e continuar explorando, mas a ideia de ir sozinho o aterroriza, então ele não tem certeza do que fazer, está indeciso. Ryu diz que ficaria feliz em ir com Amon se ele estiver procurando um parceiro, já que ele estava planejando descer até o terceiro andar da masmorra de qualquer maneira. Algo sobre aquela formiga estar no primeiro andar deixou Ryu bastante curioso, porque pelo que o instrutor disse, apenas morcegos deveriam estar naquele andar, o que é estranho. Nesse momento, Abel aparece atrás de Ryu e lhe diz que as formigas às vezes cavam túneis até o primeiro andar, então não é impossível ver uma por lá. Ryu ficou um pouco surpreso, pois não esperava ver Abel hoje, foi uma surpresa. Mas Nils e Ito, por outro lado, estão completamente deslumbrados, pois Abel é realmente muito famoso por aqui. Nils está especialmente nervoso, porque diz que Abel sempre foi seu herói, então ele se apresenta e pede para apertar sua mão, com grande admiração. Abel está sempre feliz em conhecer os novos aventureiros, então ele concorda em apertar a mão de Nils e lhe dá um lembrete amigável para não exagerar quando estiver em missões, porque a sobrevivência deve ser sua principal prioridade, acima de tudo. Ryu pergunta a Abel o que ele está fazendo ali a essa hora da noite, então ele explica que ele e seu grupo acabaram de retornar de uma missão particularmente longa, então estão ali para informar o mestre da guilda sobre o que aconteceu, em detalhes. Falando em seu grupo, eles entram procurando por ele, e estão cansados de Abel se esgueirar sempre que tem reuniões para ir. Então Warren o joga sobre o ombro e carrega Abel para fora da sala. Ryu acha a cena toda divertida, mas então ele nota Lin o encarando como se tivesse algo a resolver, mesmo que ele mal a conheça, o que é estranho. Ryu diz a Lin para parar de ser estranha e se apressar, já que eles ainda precisam ir falar com o mestre curado, e ela então pede desculpas a Ryu por interromper sua conversa, mas Ryu diz que realmente não se importa. Ao saírem, Ryu repreende Lin porque é rude encarar as pessoas daquele jeito, mas Lin não conseguiu evitar, pois não havia como ela não ficar curiosa sobre Ryu depois de saber que ele é supostamente um mago incrível de grande poder. Para ser honesto, Ryu também está interessado em ver o que Ryu pode fazer, mas Abel lhes diz que não há necessidade de pressa, porque mais cedo ou mais tarde eles terão a chance de testemunhar Ryu em batalha, em ação. No dia seguinte, Ryu e Amon descem novamente para a masmorra. E eles concordam em usar a mesma estratégia do dia anterior, então Ryu usa sua magia de gelo para incapacitar os monstros, e Amon os finaliza com sua espada. Enquanto fazem uma pausa, Ryu pergunta a Amon onde ele aprendeu a lutar, porque seu estilo lembra do estilo com que Abel luta, é muito parecido. Amon explica que foi ensinado por um velho chamado Kiro, e Kiro aparentemente estudou a espada em uma das famosas escolas de esgrima da capital real, Hyun. Então é muito provável que o estilo de Amon seja baseado nisso, nessa tradição. Ryu acha o estilo elegante e eficiente, mas ele nota que Amon se cansa muito ao usá-lo, então ele pode precisar trabalhar um pouco mais em sua resistência física. Amon fica um pouco chateado porque pensa que não é bom o suficiente para se tornar um aventureiro adequado com o quão fraco ele é, mas Ryu assegura de que ele só precisa continuar treinando para melhorar, para se aprimorar. Mesmo para alguém tão forte quanto Abel, ele sempre se certificava de manter seu treinamento diário, não importa o que acontecesse quando viajava com Ryu, o que demonstra o quão grande efeito a prática consistente pode ter em suas habilidades, em seu desenvolvimento. No início do dia seguinte, Ryu se prepara para sair novamente, mas desta vez ele não está indo para a masmorra, pois tem outros planos em mente. Ele tem a intenção de aprender sobre alquimia, então ele se dirige à biblioteca para ver o que consegue encontrar para estudar. Assim que chega lá, ele pede ajuda ao bibliotecário para encontrar a seção de alquimia, e fica maravilhado com o volume imenso de livros naquele lugar. O bibliotecário eventualmente leva Ryu à seção de alquimia para iniciantes, e ele passa as próximas horas estudando o máximo que pode, mas há um limite para o que se pode fazer, há um tempo limitado, então ele começa a considerar comprar os livros de uma vez, para poder estudar em casa, com mais calma. Enquanto estava sentado em um dos bancos na praça da cidade, Ryu logo percebe que o céu está escurecendo, então ele olha para cima e fica chocado ao ver o sol ser bloqueado de repente. No momento seguinte, todas as pessoas ao seu redor desaparecem, e ele sente instintivamente que não se pode descansar com monstros por perto, então ele fica em alerta máximo, muito vigilante. Um segundo depois, uma enorme explosão de fogo é lançada diretamente contra Ryu, então ele usa vários escudos de gelo para bloqueá-la. Ele felizmente conseguiu sobreviver ao incêndio, mas isso danificou bastante seu escudo, e ele fica aterrorizado ao ver uma mulher demônio, de aparência ardente, caminhando lentamente em sua direção.
Apenas olhando para ela, ele pode dizer que Leonor é uma oponente aterrorizante, então seu primeiro instinto é fugir o mais rápido que puder, mas ele duvida que conseguirá escapar, já que este espaço parece ser algum tipo de dimensão de bolso, um lugar confinado. Leonor envia outra explosão em sua direção e Ryo consegue bloqueá-la com suas paredes de gelo, mas então ela usa magia de vento para enviar uma explosão pontiaguda ao coração de Ryo. Ryo não esperava por isso, então não conseguiu reagir a tempo, mas, felizmente, sua túnica parece ter dissipado a lança de vento antes que ela lhe causasse qualquer dano, o que foi um alívio. Leonor reconhece aquelas vestes como sendo do Rei das Fadas, e ela se pergunta o que aquele garoto humano poderia ter feito para ganhar o favor do Rei das Fadas, mas não é como se isso importasse muito de qualquer maneira. Já que a magia de vento e fogo não funcionaram contra Ryo até agora, ela decide fazer as coisas à moda antiga e saca sua espada para poder derrubar Ryo, de uma vez por todas. Ryo também saca sua espada para enfrentá-la, e ambos parecem estar igualmente equiparados em termos de velocidade de espada, mas Ryo pensa que pode superá-la em resistência, já que o treinamento do Rei das Fadas foi muito mais difícil do que isso. Leonor tenta usar sua magia para obter vantagem, mas a velocidade de conjuração de Ryo é muito mais rápida que a dela, então ele cancela o feitiço dela antes mesmo que ela o termine, com grande agilidade. Os dois se chocam novamente, e assim que Ryo avista uma abertura, ele libera uma barragem de pingentes de gelo na tentativa de incapacitar Leonor. No entanto, ela usa fogo para derreter a maior parte do gelo, e em seguida, cria duas grandes paredes de rocha para bloquear o restante com grande esforço. Infelizmente para ela, as rochas não foram fortes o suficiente para deter os jatos de água pressurizada de Ryo, então ela é pega de surpresa e é um pouco cortada. Ryo aproveita a oportunidade para avançar para um golpe final, mas quando ele choca espadas com ela, ele percebe que seus ferimentos estão se curando, então ela deve ter um fator de cura, e pequenos arranhões como esses provavelmente não serão suficientes para desacelerá-la, de forma alguma. Leonor empurra Ryo para trás e o arremessa contra um prédio, mas no momento seguinte ela se vê cercada por dezenas de bolhas de água, e assim que elas entram em contato com sua pele, as bolhas vaporizam instantaneamente, fervendo a pele de Leonor diretamente de seu rosto, causando-lhe grande dor. Ela se enterra nas rochas para se esconder da água fervente, e assim que se recupera, ela fica em êxtase, porque essa foi a primeira vez que um humano a fez sentir dor de verdade, e ela até que gostou um pouco, foi uma experiência nova. Ela adoraria continuar lutando com Ryo, mas infelizmente a zona de claustro está prestes a expirar, então seu tempo acabou. Ela está desapontada por não ter conseguido matá-lo, mas, dado o quão forte Ryo é, ela tem certeza de que eles acabarão se enfrentando novamente no campo de batalha, de uma forma ou de outra, em algum momento. Com isso, o claustro é dissipado e Leonor desaparece, então Ryo fica incrivelmente aliviado. Ele percebe que realmente precisa melhorar seu jogo, porque se não fosse por esta túnica mágica, ele teria um buraco no peito agora mesmo, o que seria fatal. Mas como ele não terá que lidar com Leonor novamente por um tempo, ele decide ir comprar aqueles livros em que estava pensando antes que ela aparecesse. Ryo se dirige à guilda para verificar o saldo de sua conta, e para seu choque, ele está muito rico, com bastante dinheiro. Ele se lembra de Abel lhe dizendo que aquelas pedras de Wyvern eram realmente muito valiosas, mas Ryo pensa que vender apenas uma dessas pedras lhe renderia muito dinheiro. Parece que ele não terá que se preocupar em ganhar dinheiro por um bom tempo, o que é ótimo. Então Ryo decide voltar para seu quarto pelo resto do dia, mas ele fica surpreso ao ver que nenhum dos outros ainda voltou. Ele então ouve uma comoção no quintal, então ele vai verificar e vê Nils, Ito e Amon espancados no chão, enquanto estão cercados por 5 caras, uma cena preocupante. Nils amaldiçoa Dan por emboscá-los assim, mas Dan zombeteiramente lhe diz que um aventureiro deve estar sempre alerta. É culpa do próprio Nils que ele foi pego desprevenido. A propósito, Dan não tem razão para fazer isso, ele está apenas sendo um idiota por puro prazer do jogo, por diversão. Mas Ryo não gosta que ele mexa com seus amigos daquele jeito. Então, sem aviso, ele usa sua magia de gelo para nocautear 4 dos caras que estavam ali, deixando Dan completamente sozinho. Ele pergunta a Dan se ele vai fugir agora que não tem apoio, mas Dan presume que Ryo deve ser péssimo em combate corpo a corpo, já que é um mago, então ele lança um soco forte, e Ryo prontamente o faz vomitar seu almoço também, com um golpe certeiro. Agora que Dan foi resolvido, Ryo vai até seus amigos e oferece a Ito uma poção de recuperação para que ele possa usar sua magia de cura nos outros. Embora tenha sido atacado de surpresa, Nils se sente péssimo por ter se deixado ser espancado por Dan, mas Ryo lhe diz que não é culpa dele, já que ele deve ter estado exausto de fazer incursões na masmorra com Amon o dia todo, o que é compreensível. De qualquer forma, já que ele está tão exausto quanto eles, Ryo sugere que todos deem um bom mergulho e tomem um banho quente para relaxar. E enquanto estão lá, Ito usa sua magia de cura para curar a ferida de Ryo, com grande cuidado. Por sorte não houve ossos quebrados, mas ele pode dizer que o ataque teve muita força por trás, então teria sido uma má notícia se tivesse atingido seu coração. Ryo lhe diz que o ataque na verdade foi direcionado ao seu coração, mas ele mal conseguiu desviar o suficiente para redirecioná-lo para o ombro, por um tris. Embora ainda doesse muito, os outros ficam chocados ao ouvir que Ryo quase foi derrotado, sabendo o quão forte ele é. Então eles perguntam o que ele poderia ter estado lutando. Ryo diz que é uma longa história, então ele lhes contará mais tarde, mas por enquanto ele só quer relaxar e descansar um pouco. No dia seguinte, Ito, Amon e Nils voltam para a masmorra, e depois de eliminar um arqueiro goblin no 5º andar, Nils sugere que eles deveriam voltar para casa pelo resto do dia. Não faz muito tempo que eles chegaram aqui, mas ele tem um mau pressentimento.
Mas arqueiros goblins não deveriam aparecer no quinto andar, então ele tem um mau pressentimento sobre isso. Além disso, eles já ganharam dinheiro mais do que suficiente para hoje, então ele não quer correr riscos desnecessários, de forma alguma. E é bom que eles decidiram voltar aqui, porque mais adiante na caverna havia um monstro que os teria destruído completamente se eles o encontrassem, especialmente porque Rio não está aqui para ajudar. Falando em Rio, ele está atualmente fora da cidade porque sua batalha contra Leonor o fez perceber o quanto ele precisa melhorar e se aprimorar. Em termos de velocidade de conjuração, ambos estavam igualmente equiparados, mas Leonor conseguia se mover muito mais rápido do que ele graças à sua magia de vento. Então, ele precisa trabalhar em sua velocidade de movimento. No entanto, Rio era incapaz de usar magia de vento, então ele precisará encontrar uma alternativa, uma solução diferente. O melhor feitiço que ele consegue pensar para atuar como propulsão é seu jato de água, já que ele o usa para melhorar a mobilidade subaquática, mas ele nunca usou para se mover em terra antes, então ele não tem certeza de como fazer isso. Para começar, ele forma um pouco de gelo no chão e, em seguida, gera vários jatos de água ao longo de suas costas, mas isso mal move seu corpo, então seu primeiro teste termina em completo fracasso. Ele decide tentar com mais jatos de água da próxima vez, mas, por enquanto, ele quer voltar para a biblioteca para aprender mais sobre alquimia e demônios. Enquanto isso, Lynn está ocupada procurando em todos os livros de feitiços que consegue encontrar, porque ela está procurando por algo semelhante àquele feitiço de cubo de gelo gigante que Abel disse ter visto Rio usar, o que a intriga. Mas nem mesmo os livros de feitiços proibidos o mencionam. Se Rio realmente conseguiu, então teria que ter sido um feitiço original, mas um feitiço como esse exigiria uma quantidade incrível de mana, então ela ainda acha difícil acreditar que Rio foi capaz de fazê-lo tão casualmente, com tanta facilidade. Assim que ela está guardando o livro, a garota elfa de antes, Sarah, entra e parece ser boa amiga de Lynn. Então ela pergunta o que ela está fazendo ali. Lynn explica que estava apenas tentando localizar um feitiço em um dos livros de feitiços, mas não conseguiu encontrar o que procurava, infelizmente. Sarah diz que lamenta ouvir isso e adoraria ajudar Lynn na busca, mas ela acabou de voltar de uma missão à capital real e está atrasada para uma reunião importante. De volta à guilda, os meninos se dirigem ao balcão da frente para dar a Nina um relatório sobre a exploração da masmorra de hoje, com os detalhes. Nina fica surpresa ao vê-los de volta tão cedo, já que eles geralmente passam muito mais tempo na masmorra, mas Ito lhe diz que há realmente uma razão para terem voltado mais cedo. Ele lhe mostra a pedra mágica que eles conseguiram, e depois de inspecioná-la, Nina confirma que ela realmente pertence a um arqueiro goblin, o que é incomum. Um arqueiro goblin aparecendo no quinto andar é praticamente inédito, então ela corre para informar o mestre da guilda, mas antes de ir ela agradece aos meninos pela valiosa informação, que é muito importante. Assim que o mestre da guilda ouve a notícia, ele fica tão chocado quanto Nina, porque arqueiros goblins não deveriam aparecer antes do 17º andar, então encontrar um no quinto andar significa que algo está terrivelmente errado, uma situação grave. O mestre da guilda pergunta a Nina quantos grupos de alto escalão ainda estão em Luon no momento, e agora os únicos disponíveis são o grupo de Abel, Espada Carmesim e um grupo da Brigada Branca. Então o mestre da guilda pede a Nina para chamá-los aqui para que ele possa entregar a notícia pessoalmente, com urgência. Um pouco mais tarde, Abel e os outros chegam à guilda em resposta à convocação do mestre da guilda, mas Abel não está exatamente entusiasmado, porque ouviu que a Brigada Branca também estará lá, e ele odeia ter que conversar com o líder deles, o que é um problema. Assim que chegam, Abel vê o líder da Brigada Branca, Phelps, já sentado, então ele lhe dá uma saudação superficial. E agora que todos estão aqui, o mestre da guilda os informa que os chamou porque gostaria que investigassem a recente e estranha ocorrência na masmorra, que é preocupante. Recentemente, um grupo de novos aventureiros alegou ter encontrado um arqueiro goblin no quinto andar. Abel pergunta se ele tem certeza de que um arqueiro goblin realmente apareceu tão alto, e o mestre da guilda diz que já lhe foi dada a prova irrefutável, então a informação está correta, sem dúvidas. É por isso que ele quer contratar ambos os grupos para investigar a masmorra, a fim de verificar sinais do grande javali da maré. Já se passaram 10 anos desde o último. Então, há uma boa chance de que outro javali da maré aconteça em breve, e eles precisam estar preparados, com antecedência. Ambos os grupos serão pagos com 100 moedas de ouro adiantadas e 200 no retorno. Mas o objetivo desta missão é simplesmente investigar, não lutar, então se encontrarem evidências do javali da maré, eles devem retornar à superfície imediatamente e informá-lo sem hesitação. A partir daí, o mestre da guilda fechará as paredes duplas ao redor da masmorra, até que receba reforços dos cavaleiros regionais. O mestre da guilda já obteve permissão do senhor local para isso, mas ele ainda precisa inspecionar a masmorra para tomar qualquer ação, então ele pergunta se eles estão dispostos a aceitar o trabalho, essa importante tarefa. Tanto Abel quanto Phelps concordam em nome de seus grupos, então a investigação está marcada para amanhã de manhã. No dia seguinte, Rio acorda cedo porque planeja ir à biblioteca do norte da cidade para aprender mais sobre alquimia e aprimorar seus conhecimentos. Ito lhe diz que a biblioteca do norte é acessível apenas a pessoas de rank D ou superior, mas isso não será um problema para Rio. Embora Amon se lembre de ter ouvido rumores de que os textos proibidos naquela biblioteca são acessíveis apenas a ranks B ou superiores, então Rio não conseguirá ter acesso a esses, infelizmente. Um pouco mais tarde, Rio chega à Biblioteca do Norte e a seleção de livros aqui é ainda maior do que a da Biblioteca do Sul. Este lugar é tão grande que ele provavelmente precisará de ajuda para encontrar os livros que procura, mas as pessoas provavelmente o olhariam de forma estranha se ele começasse a falar sobre demônios de repente, o que seria um problema.
Mas assim que Rio está subindo um lance de escadas, ele por acaso encontra Sarah, e ambos ficam surpresos ao se verem ali. Enquanto isso, perto da masmorra, os membros da Espada Carmesim e da Brigada Branca se reuniram do lado de fora dos portões para se preparar para a investigação, mas assim que o mestre da guilda está prestes a abri-lo, Abel o impede porque ele tem um mau pressentimento sobre tudo isso. Ele pede a Lynn para usar magia de vento para escanear a primeira camada da masmorra antes que eles entrem, e quando ela o faz, ela encontra mais de 100 monstros posicionados bem na entrada, o que significa que o Javali da Maré já começou de fato. O mestre da guilda declara estado de emergência e emite um pedido para que todos os aventureiros disponíveis se dirijam à masmorra e se preparem para a batalha, porque eles precisarão de toda a ajuda que puderem obter. Enquanto isso, de volta à biblioteca, Sarah se apresenta a Rio, e ela está encantada por ter realmente conseguido encontrá-lo novamente, o que a deixa feliz. Ela pergunta a Rio o que o traz à biblioteca hoje, e ele está prestes a dizer a ela que quer pesquisar demônios, mas ele percebe que isso soaria estranho. Então, em vez disso, ele diz que quer aprender sobre alquimia e seus segredos. Serra fica intrigada, já que a alquimia é um assunto difícil, então Rio lhe diz que seu objetivo é construir um golem um dia. Embora ele não tenha muita pressa para isso, construir um golem é uma grande façanha. E infelizmente, pelo que Serra sabe, não há livros sobre a criação de golems aqui. Mas ela sabe onde Rio pode encontrar alguns livros para começar sua jornada na alquimia. Ela até se oferece para guiá-lo, já que conhece muito bem esta biblioteca. No caminho, Sarah pergunta a Rio se ele gosta de ler livros, e ele responde que os adora. Mas ele não tem estado perto de livros há muito tempo, então não teve muitas oportunidades de ler. Sarah ri um pouco, pois a maneira como Rio disse isso faz parecer que se passaram décadas desde a última vez que ele viu um livro. O que é meio verdade, mas ele não quer explicar tudo isso. Então ele muda de assunto e começa a falar sobre como acha legal que Serra seja uma elfa. Serra admite que é raro encontrar uma elfa vivendo em assentamentos humanos, então ela pode ser considerada um pouco estranha. Mas, se nada mais, ficar nesta cidade a levou a conhecer Rio, então ela não mudaria nada. Enquanto Rio e Sarah continuam seu passeio tranquilo pela biblioteca, todos os portões da masmorra são trancados e cada aventureiro disponível é posicionado nas muralhas, em antecipação à ameaça iminente. Em pouco tempo, os portões principais da masmorra se abrem violentamente, e centenas de goblins jorram para fora. Então os aventureiros iniciam seu ataque e disparam centenas de flechas enquanto os magos lançam o máximo de bolas de fogo que conseguem. Essa será uma batalha de atrito, então sempre que alguém se machuca, é retirado da formação para ser curado e continuar a luta. Mas com tantos goblins aqui, o mestre da guilda começa a se preocupar que talvez não consigam contê-los. Phelps diz a todos os membros de seu grupo para se certificarem de conservar sua energia, e Abel lembra a Lynn para não usar muita magia, pois não podem arriscar que ela fique sem mana tão cedo. Infelizmente, estão ficando com poucas flechas, então Abel não sabe por quanto tempo mais conseguirão resistir. Poucos momentos depois, Nils e alguns outros aventureiros de Rank F chegam, e eles trouxeram todas as flechas que puderam conseguir, então agora devem ser capazes de conter os goblins. Mas, deixando isso de lado, Nils tem uma mensagem para Abel do mestre da guilda. Então ele lhe diz que, assim que os goblins menores forem eliminados, a Espada Carmesim e a Brigada Branca terão que enfrentar o chefe quando ele aparecer. Algumas horas depois, praticamente todos os goblins comuns foram eliminados, e o chefe deve aparecer em breve. Então, o mestre da guilda dá o sinal para a Espada Carmesim e a Brigada Branca avançarem e atacarem. Todos saltam da muralha e Lynn usa sua magia para garantir que aterrissassem em segurança. Mas ainda há alguns goblins aqui embaixo, então Abel e Phelps correm para acabar com eles. Eles então voltam sua atenção para o grande general Goblin que acabara de emergir da masmorra. Mas para sua surpresa, não é apenas um, são 3 generais Goblins separados. Esta é uma má notícia, pois ter 3 generais significa que deve haver um rei Goblin por perto, então eles precisam terminar isso rapidamente. Abel diz a todos que ele e Phelps cuidarão de um general cada, enquanto Rhea e Sheena podem ir atrás do último. E agora que todos estão cientes do plano, eles entram em ação. Abel evade um dos golpes dos Goblins e consegue cortar seu braço, então não deve ser muito difícil derrubar os generais Goblins. Mas, nesse instante, ele nota algo estranho dentro da masmorra, então grita para todos se abaixarem imediatamente. No momento seguinte, um corte de vento é lançado diretamente contra eles, fatiando todos os generais Goblins ao meio. Mas, por sorte, todos os outros conseguiram se abaixar a tempo de evitar serem partidos. O responsável pelo corte de ar era o Rei Goblin, e ele claramente não será tão fácil de derrotar quanto os outros. Então Abel e Phelps avançam para tentar pegá-lo de surpresa. No entanto, quando Phelps tenta perfurá-lo com sua lança, ela ricocheteia na armadura do Rei Goblin. Phelps é forçado a recuar, já que não consegue causar nenhum dano a ele, mas Abel não está diminuindo a velocidade de forma alguma. Ele avança direto contra o Rei Goblin e usa sua técnica Sombra Perfeita para evadir seu ataque antes de perfurar seu peito. Isso não foi suficiente para matar o Rei Goblin, mas Abel nunca esperou acabar com ele sozinho. Ele então chama Lynn, que esteve carregando um feitiço de bala de vento durante todo esse tempo. E assim que ele sai do caminho, ela Swiss Cheeses, o Rei Goblin, pondo fim oficialmente à crise. Todos voltam para a guilda para celebrar sua vitória, e quando o rei o retorna, ele não tem ideia do porquê todos estão tão felizes.
Mas enquanto o resto dos membros da guilda festeja, o mestre da guilda está atolado até o pescoço em papelada, pois ainda precisa enviar os relatórios sobre o Javali Título e processar todos os pagamentos para os aventureiros que ajudaram a lidar com ele. E além de tudo isso, pesquisadores da capital real certamente aparecerão mais cedo ou mais tarde pedindo para coletar dados sobre o Javali Título, então ele terá que lidar com eles também. Enquanto isso, na festa, Abel acabara de explicar tudo o que aconteceu com o Javali Título enquanto ele estava na biblioteca, quando os amigos de Abel aparecem. Lynn queria perguntar a Rio pessoalmente há um tempo, então ela lhe diz que quer saber se ele realmente consegue criar paredes de gelo espessas à distância. Rio confirma, e para ser exato, ele diz que pode lançar feitiços a uma distância de cerca de 40 metros, mas levou muito tempo para pegar o jeito, então não é tão fácil quanto ele faz parecer. Mesmo assim, Lynn nunca ouviu falar de alguém que conseguisse usar magia a tal distância. Então ela perguntou a Rio se é algum tipo de feitiço original, e se sim, então ela quer saber qual encantamento ele usa para lançá-lo. Rio diz que ficaria feliz em mostrá-la mais tarde, mas quanto ao encantamento ele meio que o inventa na hora, então ela pode usar o que quiser. Nesse instante, Nels aponta que a maior parte da comida já acabou, então se Rio não se apressar, ele não conseguirá comer nada. Ele se desculpa para ir pegar algo para comer, mas Lynn ainda está confusa com o que ele quis dizer quando disse que apenas improvisa os encantamentos. Abel então a informa que Rio só usa encantamentos porque acha que são legais, mas ele é perfeitamente capaz de lançar feitiços sem dizer uma palavra, e isso soa ainda mais absurdo para ela do que as paredes de gelo. Na manhã seguinte, Nils, Ito e Amon se reúnem na guilda para procurar um trabalho, mas ficam desapontados ao ver o quadro de empregos completamente vazio. Nesse momento, Rio passa por acaso e pergunta o que os três estão fazendo, já que geralmente já estariam trabalhando a esta hora. Infelizmente, após o Javali Título de ontem, a masmorra foi fechada para inspeções, então eles não poderão ir lá por um tempo. Eles esperavam encontrar um trabalho de coleta de recursos para se virar nesse meio tempo, mas com todos os itens que foram derrubados durante o Javali Título, não há muita demanda por coleta de recursos. Deixando seus problemas de lado, eles perguntam a Rio o que ele está fazendo, então ele lhes diz que está na verdade procurando por minério de cobre mágico porque precisa dele para começar a praticar alquimia. Ito se lembra de ter ouvido que minério de cobre mágico é super caro, e Rio lhe diz que ele está certo, já que a última loja que ele foi lhe disse que custaria 50 peças de ouro por uma única peça de cobre. O dinheiro não é de muita importância para Rio, já que ele é rico, mas ele quer ajudar seus amigos, então ele lhes pergunta se estariam interessados em coletar minério de cobre mágico para ele. Ele diz que está disposto a pagar-lhes 4 moedas de ouro a cada um, independentemente de encontrarem ou não qualquer minério de cobre. E se eles encontrarem, ele comprará frequentemente por 25 moedas de ouro. Os três ficam chocados porque isso é mais dinheiro do que jamais ganharam em suas vidas, mas Ito pergunta a Rio se ele realmente está bem em pagá-los tanto. Rio diz que no final das contas, se eles encontrarem o cobre, ele só terá que pagar-lhes 37 de ouro, o que é muito mais barato do que os 50 de ouro que ele teria que pagar para conseguir o cobre na cidade. Então, é um bom negócio para ele também. Como eles confirmam que Rio está falando sério sobre o acordo, os três correm para iniciar sua busca, mas assim que eles se vão, Rio ouve uma comoção lá fora, então ele vai dar uma olhada. Lá embaixo, ele vê Dan discutindo com um grupo de cavaleiros que estão praticamente tentando sequestrar uma garota em plena luz do dia. A garota claramente não quer ir com eles, então quando tentam arrastá-la, Dom intervém e empurra o cavaleiro para soltar seu aperto na garota. Ela agora está livre, mas eles têm problemas maiores com que se preocupar porque os cavaleiros ainda superam Dan em número de 4-1, e eles têm espadas, então não há como ele vencer esta luta. O líder do grupo de Meg se prepara para dar uma lição em Dan por ousar se opor a um cavaleiro, mas por alguma razão, assim que ele dá um passo, ele tropeça e cai no chão. Todos ali ficam realmente confusos, já que claramente não há nada perto dos pés do cavaleiro. Mas o cavaleiro não quer aceitar o constrangimento de admitir que tropeçou nos próprios pés, então ele acusa Dan de ter feito algo a ele. No entanto, enquanto ele tenta se levantar, ele tropeça novamente. Pouco depois, Phelps aparece e ele está chocado com as ações desses chamados cavaleiros. A princípio, os cavaleiros tentam ameaçá-lo, já que tecnicamente tem mais poder dentro da cidade do que os aventureiros. Mas suas táticas de intimidação não funcionam em Phelps, porque, embora ele possa ser um aventureiro, ele também é um nobre. Seu nome completo é Phelps Heimline, e assim que os cavaleiros ouvem que Phelps é da família Heimline, eles percebem que cometeram um erro. O pai de Phelps, Alexis Heimline, foi o ex-capitão dos Cavaleiros Reais, o que significa que a família Heimline tem muita autoridade sobre os cavaleiros, e Phelps provavelmente poderia demiti-los por capricho se quisesse. E se ele estivesse por perto enquanto tentavam sequestrar a garota, ele provavelmente não pensaria duas vezes em acabar com eles. Mas agora, tudo o que ele sabe é que eles estavam prestes a apoiar atacar Dan em grupo. Então ele grita com eles por serem uma desgraça para a cavalaria, e diz que deveriam sumir antes que ele mude de ideia sobre deixá-los ir. Assim que os cavaleiros se vão, Phelps olha para Rio porque ele percebe o que ele fez antes. Ele já tinha ouvido de Abel que a magia de Rio era extraordinária, mas vê-la por si mesmo ainda é incrível porque ele nunca testemunhou ninguém usar magia a tal distância ou com tanta precisão.
Claro, ele não planeja contar a ninguém que Ryu foi quem fez aqueles cavaleiros reais escorregarem, já que isso seria um incômodo para Ryu lidar. Mas ele realmente aprecia Ryu ter intervindo para ajudar, porque ele se sente pessoalmente responsável por permitir que pessoas tão podres se tornassem cavaleiros reais. Mais tarde naquela noite, Ryu está almoçando na taverna quando Abel aparece por acaso. É raro ele estar fora sem o resto de seu grupo, então Ryu imediatamente assume que Abel deve estar indo para o distrito da Luz Vermelha depois disso. Abel entra em pânico e diz a Ryu para parar de falar antes que as pessoas o ouçam, e com as habilidades dedutivas de especialista de Ryu, ele supõe que já que Abel não quer que as pessoas pensem que ele é o tipo de pessoa que vai ao distrito do prazer, ele deve estar de olho em alguém. A princípio, ele pensou que poderia ser Lin, mas Abel lhe diz que ele está errado porque Lin já tem uma queda por Warren. Sendo assim, Ryu conclui que Abel deve ter uma queda por Ria, e entra ainda mais em pânico tentando negar. Mas isso praticamente confirma a suspeita de Ryu. Deixando a paixão de Abel de lado, Ryu lhe pergunta o que ele realmente está fazendo sozinho esta noite, e tecnicamente ele está indo para o Distrito do Prazer, mas não pelos motivos usuais, e já que Ryu está aqui, ele realmente poderia usar sua ajuda. Um dos investigadores da masmorra que foi despachado para Lum é um velho amigo de Abel, e ele foi designado cavaleiros reais para atuarem como seus guardas enquanto ele está na cidade. Infelizmente, esses guardas são os mesmos que Ryu avistou antes e houve muitos relatos deles cometendo crimes hediondos usando suas posições como cavaleiros. Abel ouviu que eles estavam no Distrito do Prazer esta noite, e eles certamente causarão problemas em algum momento, então ele quer impedi-los antes que alguém se machuque. Enquanto caminham, Ryu por acaso nota dois aventureiros conversando, mas ele já conheceu todos os aventureiros da cidade até agora e não reconhece esses dois. Abel lhe diz que não é incomum para aventureiros viajarem para Loud para explorar a masmorra, mas a masmorra está fechada agora, então parece suspeito, especialmente porque os aventureiros estão vestidos de preto e se afastam assim que percebem que Ryu e Abel os estão observando. Pouco tempo depois, Ryu e Abel intencionalmente caminham por um beco escuro, e em instantes são emboscados por aqueles aventureiros suspeitos. Mas Ryu já previa isso, então ele os nocauteia todos, derrubando gelo em suas cabeças. Pra ser honesto, isso foi muito mais fácil do que ele pensava que seria, mas eles ainda não sabem o que esses caras estavam tramando, então terão que entregá-los aos guardas para interrogatório. Enquanto isso, em outro lugar no Distrito do Prazer, Phelps está andando sozinho, quando aqueles cavaleiros se aproximam sorrateiramente por trás dele. O líder deles ainda se sente envergonhado por Phelps ter atrapalhado antes, então ele e os outros planejam matá-lo esta noite. Mas assim que estão prestes a sacar suas espadas, todos percebem que não conseguem se mover por alguma razão. Veja bem, tudo isso foi uma armadilha orquestrada por Phelps, porque ele agora está ciente de quão sinistra essa guarnição de cavaleiros realmente é, e ele seria um fracasso como nobre se os deixasse continuar como estão, então ele fez Xena atingi-los com agulhas paralisantes. E com eles presos no lugar, ele invoca a magia de fogo dela, reduzindo seus corpos a cinzas até que Nanatrace permaneça. Na manhã seguinte, a equipe de pesquisa da capital chega à cidade, e assim como o mestre da guilda havia previsto, eles imediatamente causam problemas para todos, reivindicando toda a provisão de alimentos do dia para sua investigação. Além disso, Clive também está exigindo que Hugh reabra a masmorra e lhe dê alguns aventureiros para proteção enquanto investigam. Hugh diz a Clive que ele está sendo irracional porque eles não sabem em que estado a masmorra está agora, e poderia ser realmente perigoso, mas Clive o lembra que ele recebeu total autoridade sobre a investigação. Então Hugh tem que fazer o que ele lhe disser. O conselheiro, Arthur, pede desculpas a Hugh pelo comportamento de Clive, e promete repor os suprimentos que foram tirados da cidade, o que Hugh aprecia muito, mas Clive ainda se recusa a desistir de reabrir a masmorra para entrar. Hugh eventualmente cede e diz que está disposto a canabrir a masmorra para Clive, mas ele deixa claro que se algo der errado, nem Hugh nem a cidade de Lulu serão responsabilizados, tudo cairá sobre os ombros de Clive. Ele está começando a ter dúvidas agora, que percebe que terá que enfrentar as consequências se algo der errado, mas não pode recuar agora depois de tanto ter discutido sobre isso. Ele eventualmente concorda com os termos de Hugh, mas ainda há a questão de encontrar aventureiros para acompanhar a equipe de pesquisa. Pouco tempo depois, Hugh está indo para a cafeteria quando uma garota sai correndo e lhe pergunta se ele pode mostrar a ela o caminho para a Guilda dos Aventureiros. Hugh estava a caminho para almoçar, mas como ela precisa de ajuda, ele a leva para a guilda. O nome da garota é Natalie Schwarzkopf, e ela está aqui para entregar uma carta solicitando a ajuda do grupo de Abel na defesa da equipe de investigação na masmorra. Hugh fica surpreso ao saber que uma equipe de investigação está sendo enviada para lá, já que a masmorra está fechada, mas Abel tem certeza de que alguém deve ter movido alguns pauzinhos para forçar Hugh a reabri-la. A razão pela qual a masmorra foi fechada em primeiro lugar foi porque décadas atrás, após um javali título, um grupo de Rank A foi enviado para investigar, mas nenhum deles jamais retornou. Mesmo seu líder, que era praticamente um super-humano de Rank S, nunca mais foi visto, e se o que quer que estivesse lá embaixo fosse suficiente para eliminar um Rank S, a guilda não queria arriscar. Então, a partir de então, tornou-se política fechar a masmorra sempre que um javali título ocorresse. Hugh fica intrigado com a história, mas também está com bastante fome, então ele terá que ir agora. Assim que Hugh se vai, Lin pergunta se Natalie realmente faz parte da família Schwarzkopf, já que eles são renomados por sua lendária magia da água.
Natalie confirma, então Lynn pergunta a ela se ela já ouviu falar de magia que permite a um mago criar uma parede de gelo à distância. Nayli diz que não tem certeza se algo assim é sequer possível, então Abel lhe diz que, por mais difícil que seja de acreditar, Hugh é realmente capaz de criar uma parede de gelo a 40 metros de distância. E a esse respeito, ele quer avisar a todos aqui que, sob nenhuma circunstância, eles devem brigar com Hugh. E se eles se encontrarem contra ele, deveriam apenas desistir e se render, porque não há como eles conseguirem vencê-lo, mesmo que todos lutassem contra ele de uma vez. Ele também diz a Nayli que se ela precisar de ajuda e não conseguir encontrar nenhum deles, então ela deveria ir a Hugh para pedir ajuda. 3 dias se passam e os amigos de Hugh finalmente voltam de sua missão, e eles conseguem coletar 2 minérios de cobre mágico, então Hugh lhes paga 90 moedas de ouro no total, e eles estão realmente agradecidos porque não terão que trabalhar por um tempo com tanto dinheiro. Enquanto isso, lá na masmorra, a equipe de investigação já chegou até o 7º andar. Mas, estranhamente, eles ainda não viram um único monstro, então continuam a ir mais fundo. Eventualmente, eles por acaso tropeçam em um quadrado preto na lateral da parede, e nenhum deles tem ideia do que é, já que nunca viram nada parecido antes, mas Clive está em êxtase, pois esta é uma anomalia primordial para a análise. Ele imediatamente ordena que todos montem o equipamento de medição para que possam enviar dados de volta à superfície, e assim que o fizerem, a equipe de análise, incluindo Natalie, começará a examinar os dados para identificar a anomalia. No entanto, assim que a equipe de pesquisa de Clive enfia o medidor de monodensidade pelo portão, todos ali são instantaneamente teleportados e a equipe da superfície perde contato com eles. Quando percebem o que está acontecendo, eles se encontram no meio de uma planície gramada e felizmente nenhum deles parece estar ferido, mas não tem ideia de onde estão e não conseguem ver Clive ou sua equipe de pesquisa em lugar nenhum. Em outro lugar nos campos, Clive fez sua equipe começar a coletar dados sobre seus arredores assim que puderam, porque se sua hipótese estiver correta, então o portão deve tê-los teleportado para um novo local. Isso significa que há um risco muito real de serem atacados, então todos precisam estar em guarda, mas Clive está realmente feliz que isso tenha acontecido, já que lhe dará uma visão maior sobre a teoria de que os monstros dos quais o Javali Título se originou do 30º andar. E como aquele que descobriu o portão de teletransporte, ele certamente receberá uma promoção para chefe do departamento assim que voltarem à superfície. Mas isso só se eles saírem vivos, porque as criaturas aqui embaixo não parecem que serão amigáveis. De volta à superfície, Natalie e os outros da equipe de pesquisa ainda estão tentando descobrir o que aconteceu com os aventureiros quando o localizador de repente liga novamente. Ele só transmite um sinal por um momento, então não é suficiente para se comunicar, mas com base nas informações que obtiveram, parece que a equipe de expedição de alguma forma acabou no 4º andar da masmorra. Mas isso não faz sentido, já que eles estavam no 10º andar um momento atrás. Nesse instante, um homem chamado Christopher entra na tenda e ele se apresenta como um dos pesquisadores da Faculdade de Magia que veio participar desta investigação. Ele entende que ele e a equipe de pesquisa de Natalie são tecnicamente rivais, mas afirma que precisa saber se algo estranho ocorreu na masmorra. Por isso, ele ficaria grato se pudessem compartilhar o que sabem a respeito. Nagali e o restante da equipe de pesquisa hesitam um pouco em revelar informações tão delicadas. Então, Christopher explica que há pouco ele estava adentrando a masmorra com os aventureiros designados para a 2ª expedição de pesquisa. Mas no exato momento em que ele estava prestes a cruzar o limiar da masmorra, todos à sua frente simplesmente desapareceram. É por essa razão que ele está desesperado para descobrir o que lhes aconteceu. O testemunho de Christopher confirma que os aventureiros na masmorra foram de fato teleportados, o que explica como foram parar no 4º andar. Mas, infelizmente, isso não melhora em nada a situação atual. Neste exato momento, o ponto mais distante que qualquer aventureiro já se aventurou na masmorra é o 34º andar, e comenta-se que, a partir daquele piso, seria extremamente difícil até mesmo para um grupo de rank B conseguir sobreviver. Imagine então para todos os grupos de rank C e D que se uniram à expedição. Felizmente, o grupo de Abel estava entre as pessoas enviadas na primeira expedição. Assim, ele e os demais deverão ser capazes de proteger a todos por um certo período. Contudo, a situação vai se agravar muito rapidamente se não encontrarem uma forma de resgatá-los o quanto antes. Ao saber que Abel e todo o seu grupo estão presos na masmorra, Natalie recorda o que ele lhe havia dito antes de partir. Imediatamente, ela corre para a biblioteca em busca de Hugh, a fim de pedir-lhe auxílio. Enquanto isso, de volta à guilda, Nina adentra o escritório de Hugh e o informa que algo sério deu errado com a investigação em curso. A equipe enviada simplesmente desapareceu após adentrar o local, e todo o contato foi completamente perdido. Por isso, o reitor Christopher está solicitando a presença de Hugh para que juntos possam averiguar o que realmente está acontecendo. Hugh, de imediato, levanta-se de sua mesa e informa a Mina que está partindo para lá neste exato momento. Contudo, enquanto estiver ausente, ele deseja que ela mantenha todos os detalhes da situação em absoluto segredo até o seu retorno. Pois se os aventureiros que restam descobrirem, isso poderá desencadear um pânico generalizado. Simultaneamente, Hugh está a percorrer a biblioteca como de costume, mas não consegue avançar muito em sua pesquisa, visto que não tem a menor ideia de onde encontrar os livros específicos de que necessita. Ele realmente anseia que Sarah estivesse ali, pois tem plena certeza de que ela saberia exatamente onde encontrar os livros que ele necessita, e para sua sorte, ela está justamente no corredor adjacente. Hugh fica exultante ao vê-la, então ele se aproxima e explica que tem se esforçado para investigar registros de eclipses e pororocas, mas não faz a menor ideia de onde começar a procurar.
Será afirma que ficaria muito feliz em auxiliar, pois ela sabe com precisão onde esses registros se encontram. Pessoalmente, ela acredita que existe uma forte conexão entre os eclipses e as pororocas, já que, antes da ocorrência das pororocas, sempre houve um eclipse 2 dias antes, e historicamente esse mesmo padrão tem se repetido incessantemente ao longo do tempo. Dito isso, foi preciso uma quantidade imensa de pesquisa para que ela conseguisse estabelecer essa conexão. Por isso, ela deseja saber por que Ryo de repente demonstra tanto interesse nesse assunto. Contudo, Ryo não pode, de forma alguma, revelar-lhe que enfrentou um demônio no centro da cidade durante o último eclipse. Então, ele habilmente muda de assunto e questiona Sura se ela tem conhecimento do motivo pelo qual as pedras mágicas alteram sua coloração. Ela percebe que Ryo está ocultando algo, mas opta por não insistir no momento e explica que a coloração de uma pedra mágica se altera conforme o tempo de vida do monstro. Ryo já tinha conhecimento disso, e essa é uma das razões pelas quais ele demonstra tanto interesse na Pororoca, pois, segundo os relatórios, todas as pedras mágicas obtidas dos monstros da Pororoca eram completamente transparentes. Atualmente, as pessoas presumem que monstros emergem dos níveis mais baixos durante uma Pororoca. No entanto, as pedras mágicas transparentes indicam que todos esses monstros haviam surgido apenas recentemente. Ryo recorda que os registros de todas as outras pororocas anteriores relataram o mesmo fenômeno das pedras mágicas claras, e ele fica surpreso, pois não imaginava que registros tão minuciosos estariam acessíveis neste local. Será informa-o de que os registros, na verdade, encontram-se em um estado bastante precário, e todos eles estão em pergaminhos antigos. Por essa razão, nem mesmo o bibliotecário tem conhecimento de sua existência. Contudo, ela sabe com precisão onde eles estão guardados e pode mostrá-los a ele, caso deseje. Enquanto isso, no que diz respeito à equipe de investigação, eles ainda não foram capazes de determinar sua localização exata. E considerando o fato de que foram teleportados para este lugar, eles sequer têm certeza se ainda se encontram dentro dos limites da masmorra neste preciso momento. Arthur questiona os pesquisadores se eles conseguiram reativar alguma de suas ferramentas. Ele é então informado de que o transmissor está novamente operacional, o que significa que a equipe da superfície deverá ser capaz de localizá-los agora. Os demais acreditam que isso implica que alguém virá para resgatá-los, mas Arthur não demonstra tanta convicção a respeito. Abel pergunta-lhe se há algo que o esteja preocupando. Arthur então explica que o ar neste local simplesmente parece estranho. Para descrever melhor, é uma sensação muito similar à que se experimenta quando se está dentro do feitiço quadrado do santuário. E esse feitiço, por sua vez, representa a defesa suprema, capaz de desviar absolutamente todos os ataques, sejam eles mágicos ou físicos. Se esta área se assemelha a tal feitiço, então isso implica que eles foram aprisionados dentro de uma espécie de barreira, isolando-os completamente do mundo exterior. Abel começa a compreender a seriedade da situação, então Vi solicita a Lin que utilize seu feitiço de sonda para vasculhar a área em busca de qualquer coisa digna de nota. Lin procede com o feitiço e sua asa e magia detectam um grande agrupamento de pessoas a aproximadamente 500 metros de distância. Para ser mais precisa, são cerca de 100 humanos, mas também há uma dúzia de outras formas de vida ali que ela simplesmente não consegue reconhecer. Isso é sem dúvida bastante estranho, mas neste momento é a única pista que possuem. Então, eles começam a se dirigir na direção do grupo. Enquanto isso, de volta à superfície, Hugh acaba de ser notificado de que a equipe de investigação foi teleportada diretamente para o 4º andar. Hugh não consegue conceber o quão infeliz essa situação é, pois mesmo que ele conseguisse reunir cada um dos aventureiros da cidade para uma missão de resgate, eles jamais seriam capazes de alcançar uma profundidade tão grande. Adicionalmente, eles ainda não têm a menor ideia do que de fato provocou o teletransporte inicial. Por isso, Christopher afirma que seria excessivamente arriscado enviar qualquer pessoa para lá nas condições atuais. Eles simplesmente terão de aguardar e rogar para que a equipe de investigação esteja a salvo. Contudo, ao observarmos a equipe, percebemos que eles estão longe de estarem seguros. Uma verdadeira chuva de fogo infernal está caindo sobre a equipe de pesquisa de Clive. E embora alguns dos magos tenham conseguido erguer escudos a tempo de se proteger, muitos outros não tiveram a mesma sorte. Clive está com grande dificuldade para compreender como a situação chegou a este ponto, mas ele tem absoluta certeza de uma coisa. As criaturas que os estão atacando correspondem exatamente à descrição dos demônios sobre os quais Clive leu em certa ocasião. E se eles são de fato tão aterrorizantes quanto os registros históricos mencionam, então a situação deles é desesperadora. Um grupo de aventureiros avança bravamente para tentar surpreender os demônios, mas todos são brutalmente despedaçados em questão de segundos, e aqueles que porventura conseguem sobreviver acabam sendo reduzidos a cinzas. O grupo de Abel logo chega à cena, e eles ficam absolutamente horrorizados com o que estão presenciando, pois se trata de um verdadeiro massacre sangrento. Ria, ao observar os monstros, imediatamente percebe que são demônios, então ela alerta a todos que, conforme os registros, os demônios são os inimigos jurados de deuses e anjos, e são imensamente mais fortes do que qualquer humano comum. Portanto, derrotar um deles não é, de forma alguma, uma tarefa trivial. Todos têm inúmeras perguntas sobre o motivo da presença de demônios em um local como este, mas Arthur afirma que podem refletir sobre isso mais tarde, pois neste exato momento, a prioridade é salvar a equipe de Clive. Ele ordena que todos os magos se preparem para um ataque em pinça. Assim, no instante em que Clive e seus homens estão prestes a ser completamente dominados, uma barragem de dardos mágicos perfura os 3 demônios que os estavam atacando. Os magos estão incessantemente lançando todos os ataques à distância que dominam contra os demônios, e a quantidade avassaladora de feitiços parece, de fato, estar rompendo suas defesas. Contudo, ainda restam muitos demônios, então Arthur ordena que todos se aprontem para lançar uma nova e poderosa barragem. Os demônios tentam contra-atacar com suas bolas de fogo, mas os magos já haviam preparado um escudo protetor, o que lhes permite lançar seu ataque sem qualquer interrupção. Pelo rumo que as coisas estão tomando, Arthur acredita que seria viável vencer se conseguissem manter esse ritmo intenso. No entanto, os magos possuem uma quantidade limitada de mana para utilizar, então é provável que fiquem sem energia antes que todos os demônios sejam completamente derrotados. Quando isso ocorrer, Abel e os demais terão de assumir a linha de frente. Então, ele desembainha sua espada e, ao observar o campo de batalha, avista um demônio que se mostra particularmente ameaçador. Ele instrui sua equipe a avançar em fila indiana, seguindo Warren, e enquanto eles atravessam o terreno, ele os protege habilmente de todas as chamas que surgem.
Assim que se aproximam o bastante, Abel começa a abater os demônios, enquanto Lin e Ria iniciam um disparo de feitiços para perfurá-los. Dessa forma, eles conseguem eliminar a maior parte dos demônios. Contudo, Lin acaba por desmaiar devido à exaustão de mana, e Ria também não possui muita mana para continuar. Assim, Abel se vê completamente sozinho agora. Restam ainda 6 demônios, mas Rei o alerta de que o líder ali presente é muito provavelmente um príncipe demônio. Um príncipe demônio é a forma imatura de um Lorde Demônio, e não existe qualquer registro de alguém, exceto um herói lendário, que tenha sido capaz de derrotar um. Essa informação não é nem um pouco encorajadora, mas Abel decide avançar de qualquer forma, pois ele não possui muitas opções. Esses seres são sem dúvida aterrorizantes, mas o pavor que ele sente neste exato momento não é tão intenso quanto o que sentiu quando enfrentou aquele grifo, portanto ele pode no mínimo fazer uma tentativa. Ele consegue abater 2 dos demônios em um único golpe. Contudo, isso atrai a atenção do príncipe demônio, que então dispara uma poderosa explosão de energia contra Ria e Lin, forçando Warren a intervir para salvá-las e arremessando os 3 para longe. Agora restam apenas Abel e o príncipe demônio no campo de batalha. Por um breve momento, Abel tenta convencer a si mesmo de que pode, de fato, vencer um confronto direto contra o príncipe demônio. No entanto, essa esperança é instantaneamente aniquilada quando o príncipe demônio surge em um piscar de olhos à sua frente e, com um golpe certeiro, arremessa sua espada para longe. Abel mantém a calma e sua espada erguida, em posição de defesa. Contudo, em seu íntimo, ele tem plena consciência de que não há a menor chance de vencer esta batalha, dada a imensa disparidade em termos de força e velocidade. Nesse exato instante, Clive atinge o príncipe demônio com um feitiço extremamente poderoso, lançado do outro lado do campo. No entanto, o ataque não causa praticamente nenhum efeito contra a criatura. E para piorar, agora os demais demônios estão focando no grupo de Clive. Seu escudo é destruído, e seu grupo é deixado à mercê das chamas, prestes a ser consumido. A situação só tende a se agravar a partir deste ponto. Então Abel decide apostar tudo e utiliza sua habilidade de Giro Zero no exato momento em que o príncipe demônio avança em sua direção. Essa técnica lhe permite desviar a espada do príncipe demônio, e em seguida, realizar um giro de ponto zero para mirar diretamente no pescoço da criatura. Contudo, de alguma forma, o príncipe demônio conseguiu antecipar o movimento, desviando-se do golpe e arremessando Abel para longe com um forte impacto. Abel mal consegue se manter de pé agora. O príncipe demônio se aproxima, prestes a decapitá-lo. Mas no último e crucial segundo, Abel escuta o som inconfundível de uma gota d'água. E nesse exato instante, Ryu irrompe, caindo estrondosamente através do teto. Ryu está aliviado por ter conseguido encontrar Abel a tempo. Abel, por sua vez, está convencido de que deve estar alucinando, pois jamais esperaria ver Ryu em uma situação tão crítica como esta. Ryu informa de que há muitas pessoas preocupadas com ele e com os demais. Por isso, eles devem retornar o mais rápido possível, e ele, enquanto isso, se encarregará de lidar com os monstros presentes aqui. Abel tenta alertar Ryu de que o monstro que enfrentam é, na verdade, um príncipe demônio. Contudo, Ryu acredita que ele está apenas brincando, pois já combateu um demônio anteriormente, e este indivíduo no Papyrus não parece estar nem um pouco próximo do nível dela. Mas pensando bem, como este é essencialmente um Lorde Demônio em sua forma infantil, faz todo o sentido que ainda seja tão fraco. Ele começa a se dirigir calmamente em direção ao príncipe demônio, e os demônios que restam tentam disparar chamas contra ele. Contudo, Ryu, com total casualidade, contra-ataca com suas lanças de gelo, e antes mesmo que eles possam sequer compreender o que está acontecendo, ele já os decapitou a todos, sem exceção. O príncipe demônio olha para trás e observa as cabeças de seus subordinados caindo ao chão. Imediatamente fica evidente para ele que Ryu não será um adversário tão fácil de ser derrotado quanto os outros. O príncipe demônio então prepara sua espada para o combate. E Ryu, desejando um pouco de diversão neste local, também saca sua própria espada para ver do que o príncipe demônio é realmente capaz. Este foi o desfecho do episódio 7. Inscreva-se para não perder a continuação da história.